Galera, seja bem-vindo mais uma vez. Eu sou o Bruno Tripeno e olha quem tá aqui hoje na Tripeno TV no nosso estúdio, o grande Mike. Fala, Mike. E para quem tá achando que a gente vai falar sobre NoFap, você tá completamente enganado, porque para quem não sabe, o Mike é professor de inglês e a gente vai bater um papo, a gente já até conversou um pouco para ver se vale a pena mesmo você falar outras línguas, né, Mike? E também se vale a pena você morar fora do país, que tem a galera que curte sair aí e fala que mora lá em Los Angeles, qual é que é o negócio? E tá lá suando a camisa. Gente. Então já se liga, galera, vamos embora pro vídeo de hoje, assistir esse vídeo até o final e se embora com a gente. Já manda ver já no começo do vídeo pra galera, porque a galera fica pulando. Eu vou ser bem objetivo, velho, pra vocês não ficarem entediados. Qual que é a melhor maneira de você aprender inglês? É estudar numa escola? Não. Se você tiver a oportunidade de morar fora e ter toda a experiência que você tem, mas não adianta você morar fora uma semana, vou por Orlando, na Disney, e ficar falando com um brasileiro. Muita galera faz isso, né? Não adianta, ó. A melhor maneira de você aprender o idioma, cara, é você viver no local que só fala esse idioma. Então, a proposta da Times, né, que é a escola que eu trabalho, ó, Times Idiomas, tá? Eu já tô há 10 anos, né, nesse ramo, cara. É o seguinte, o material que a gente usa é baseado em neurolinguística, a gente vai trocar uma ideia disso, algumas técnicas que a gente usa. E a gente tem uma pegada que não é uma escola de inglês, pensa num clube de inglês. Então, por exemplo, eu vou para uma escola, né, e eu vou jogar uma aula de poker, só que em inglês. O cara que não sabe nada, né, o fim dele ali é aprender o idioma, só que naquela interação a gente está emulando uma situação real, né, jogar poker. Ele pegou o fim, que é aprender inglês, e transformou no meio. Na verdade, a pessoa não vai nem perceber que tá aprendendo inglês e está fazendo uma outra atividade em cima disso. Um exemplo prático, eu já vou aproveitar aqui. Você dá uma aula de dança em inglês. Então assim, você vai usar uma estrutura que chama imperativo, ó, faça isso, faça aquilo. O cara tá aprendendo, nossa, para eu me comunicar em inglês eu preciso aprender verbo. O cara chega pra você e fala, stand up, você vai lá e vai levantar. Se eu chegar em chinês pra você e falar assim, você vai levantar igual um robô e vai abrir a porta. Você entende chinês? Não existe isso que eu falei, tá? Eu inventei. Mas a gente eu já tava te perguntar se você chinês, tá falando chinês, Mike. Tá vendo, velho? O cara é poliglota, hein, galera? Se liga, esse vídeo aqui tá... O lance é, você usa expressão facial, gesto, e tem algumas técnicas de neurolinguística que você usa, e não é neurolinguística aquela coisa de coach com aquelas... Não, velho. Eu tô falando de você usar os processos que acontecem na sua cabeça quando você aprende outro idioma, tá? Então a gente usa isso, que é uma maneira de você ter uma experiência, você vai aprender várias coisas, inclusive inglês nessa escola, tá? É basicamente isso. Ah, legal, mas acho até legal, tem muitas escolas que trabalham dessa forma, de não usar aquele sisteminha de dar tradução e tal, não. How are you, né? Essas coisas que, né? What's your name? Pô, até uma vez um amigo meu falou sobre esse sistema, né? Ele falou, pô, mas eu não ensino burro para ficar What's your name? My name is Bruno. Pô, porque você não vai falar assim quando você vai conversar com alguém. Existem as gírias, existem as coisas, sotaque, coisas que são de cada local aí, de fora do país. Então usar esses outros sistemas de aprendizado, eu acho que isso é um baita diferencial aí que as escolas têm. E esse, eu não conhecia esse que você está falando, né, que usa esses artifícios todos para ensinar. Achei show de bola, pô, você, né, que nessa situação do poker, ou até que a gente tava falando, vai ali para paquerar uma menina. Exatamente. E pô, você tem que ir paquerar a menina, não tem essa de what's your... Você não vai chegar pra menina e falar what's your name. E não existe isso, velho. Olha como a gente inverte os valores. Você não chega... Para conversar com aquela menina que está no bar, eu preciso usar verbo transitivo direto. Não existe isso, você vai chegar lá, vai trocar ideia com a pessoa. É diferente. Em inglês, ó, o que vocês têm que entender? A gente ensina vocabulário, gramática, advérbio, tudo isso. Sim, a gente ensina. Só que gramática, ela é normativa. E olha, eu vou fazer uma experiência. Você é fluente em inglês? Eu não. Então olha que louco, ó. Se falhar, vocês vão ver que da hora que vai ser. Mas vocês podem achar que é combinado, então eu vou fazer com o Bruno e com vocês na câmera. Não tá nada combinado, não. I love pizza. Do you prefer pizza or buchada de bode? Pizza? Deu tempo pra você traduzir o que eu falei? Sim, mais ou menos. Ó, se eu falar olhando pra sua câmera, tá ligado? Ó.
I love pizza. Ah, não, mas tem que ser outra coisa, né? I love rock and roll. Do you prefer rock and roll or Zeca Pagodinho? Deixa aí nos comentários, galera. I prefer. Deixa aí. Sabe o que é o louco? Eu usei palavra que você conhece. Quando eu faço isso ou isso, eu usei o verbo prefer. Você meio que associa, ele deve estar mandando escolher alguma coisa. Sim. Isso é comunicação e é o que a gente não precisa entender gramática para se comunicar. E até a comunicação corporal, né? Gestual. Se eu chegar pra você e falar assim, do you prefer pizza ou puxado de bode? Ah, é completamente diferente. Entendeu? Exatamente. Então, parece que é óbvio, e na verdade mas assim, quando você aprendeu a falar português, não chegou um idiota com uma lousa no bebezinho assim, que não mexe, segura na cabeça direito e falou, ó, vai moleque, verbo transitivo direto ou indireto, conjuga aí. Como que a gente aprende a falar? Você ouve, internaliza a estrutura, e a gente tem alguns estudiosos aí, por exemplo, o Steven Pickett, ele fala que a gente tem um mentalês, que é uma linguagem mental, e aí a gente externaliza no idioma que a gente está inserido. Entendi. Então a gente meio que pensa, por exemplo, sujeito, verbo, complemento. Então eu não falo leite, quero mãe agora. Fala mãe, quero leite agora. De tanto você ouvir o certo, quando você fala errado, dá uma bandeirinha na sua cabeça e fala, tem alguma coisa estranha. O próprio cérebro já avisa. Porque tem uma discrepância ali, né? Uma incongruência. Eu acho que assim, é muito top, né, esses sistemas de ensino tudo, mas eu estava até conversando hoje, que foi, né, até por isso que eu também resolvi fazer esse vídeo. Já estava com essa ideia do vídeo, né, esse negócio de falar inglês ou não vale a pena, não vale. E pra gente, né, voltar nisso que a gente estava já entrando na técnica aí do inglês. Antes de tudo isso? Antes de tudo isso. Pra que aprender outro idioma? Então, exatamente, era isso que eu queria até saber a sua opinião, porque eu tenho uma opinião sobre isso, eu acho que é super válido, como uma coisa pessoal pra você, que é uma coisa a mais que você sabe, sei lá, tem gente que fala 4, 5 línguas, eu acho isso fantástico, e às vezes a pessoa não trabalha com isso. Não usa isso no trabalho. Ele fala assim, eu falo, sei lá, de manhã na China, à tarde no Japão, sim. À noite nos Estados Unidos, durante um outro período, sei lá, tô falando na Indonésia, e eu preciso de várias línguas. Não, tem pessoas que falam várias línguas porque queriam aprender, por simples mérito pessoal. E tem muitas pessoas realmente que precisam de ter o inglês por causa de trabalhar em empresas multinacionais. Conheço muitas pessoas que trabalham e dependem muito de ter um inglês fluente, falar, porque senão não consegue trabalhar, né? Na realidade não seria nem contratado, né? Então eu queria saber, assim, na sua opinião, o que você acha se realmente vale a pena, por esses dois pontos, se uma pessoa só quer fazer inglês só por querer. Então, vamos pensar assim, respondendo a sua pergunta baseada no perfil de aluno. Ó. Quem que é a pessoa que ela não precisa aprender inglês, mas ela quer? Normalmente é uma pessoa adulta, que já está aposentado, já está formado, já tem meio que a vida estruturada, e aí ele vai o atrativo do cara não é profissional, da mulher é cultural. Então tem o lance de você ter contato social. Então às vezes a pessoa vai fazer aula de inglês, não parece brincadeira, mas tem uns que o Tinder dos caras é ir na escola de inglês porque vai conhecer gente. Sim. Então assim, não só no sentido... não no sentido assim, vou entrar num curso de inglês para arrumar uma esposa. Não é isso que eu tô falando. Tô falando assim, de você ter contato com outros seres humanos. Sim. Então o engajamento... de se socializar, né? Isso, aí esse é um ponto. O outro ponto é a pessoa que quer se desafiar porque está entediada. Simples, eu estou entediado, eu preciso de um desafio, vou aprender um idioma. E aí o inglês, se você não quer ir pelo aspecto profissional, a vantagem não só em inglês, qualquer idioma, ele te abre um outro universo. Sim, O inglês hoje ele tem uma certa vantagem, o espanhol também, né? Mas o inglês é no sentido de ter muito conteúdo que você não tem em português. Então, por exemplo, a gente estava comentando do NoFap, eu queria uma pesquisa científica desse assunto. Não tem em português, eu não achei. Não acho. Eu achei um artigo científico, uma pesquisa em inglês. Aí eu falei, cara, que sensacional. Então, assim, ele vai abrir um outro universo para você. Vou dar um exemplo idiota. Um dia eu me tranquei para fora de casa e era uma chave com uma fechadura daquelas redondas, assim. Eu preciso... Não vai ter no YouTube como arrombar uma fechadura. Eu achei um canal gringo que explicava como você fazer o lockpicking, que é tipo você abrir aquela fechadura usando um alicate, uns negócios. Mas aí você precisava saber inglês. Então o inglês pensa nele como uma ferramenta. Então Exatamente. assim, se for o meu instrumento de trabalho, que inclusive foi um acidente, eu era músico, entrei numa escola de inglês, porque meu primo, que era baixista da banda, falou, Mike, eu preciso de um professor. Não sei dar aula, cara.
E hoje essa facilidade de você é com a dança, o meu é com o inglês, de falar na frente de uma câmera, não ter vergonha, é de você lidar com isso o tempo todo. Então, de estar ensinando sempre, né? Vale a pena no aspecto cultural, quais são as vantagens? Abrir um outro leque de oportunidades na sua vida, no sentido de você pegar livro, se assistir um filme não precisa ler a legenda, você vai se virar muito mais. Você não passar vergonha ouvindo uma música que às vezes está falando um negócio que você não e até cantar errado, a galera canta errado. Nossa, rola até vários memes, né? Que a galera, esses caras que vai lá no Big Brother, lá eles botam depois os memezinhos da galera cantando. Não, é isso mesmo. E ó, eu nem tô puxando essa sardinha pro meu lado, porque eu já trabalhei com professores excelentes que aprenderam inglês sozinho jogando videogame. Cada pessoa tem um perfil no sentido de eu tive uma namorada na faculdade que ela aprendeu inglês traduzindo música. Então, ela ficava ouvindo música e traduzindo ali, ela nunca fez aula e ela foi trabalhar depois na IBM, numa parte de comércio exterior, porque a menina manjava, tinha inglês fluente, por causa de traduzir música em casa. Não chegou nem a fazer aula, tinha muita facilidade, né, pra pegar. Um exemplo prático disso, ó, por isso que eu falei que na escola a gente usou isso como método de você emular experiências reais. Então, vou dar um exemplo, você está estudando presente, eu posso falar, o avião voa, o cachorro late, aí você dorme em 2 minutos de aula. Agora, exatamente. Você anda de avião, você tem medo de andar de avião, agora eu estou pegando uma informação real, uma pergunta que existe, né? Numa situação, tem contextos que a gente tem até em livro assim, de cursos aí, que é, por exemplo, eu pego isso aqui e eu falo pra você, what is this? Eu não sou um alienígena que nunca viu esse objeto, você sabe o que é esse objeto. Como seria uma pergunta real? Do you have a cell phone? Do you use a cell phone? Aí você fala, eu uso todo dia, eu tenho um. Então assim, o melhor exemplo, você pega qualquer pessoa que ficou 4 meses no exterior, e ficou interagindo com os gringos lá. A pessoa às vezes nunca teve uma aula de gramática na vida, mas 4 meses ela volta com inglês ou intermediário avançado. Tem gente que fica 6 meses e volta com inglês avançado. O que é inglês avançado? Você se comunica presente, passado, futuro, você tem aquela facilidade de improvisar num discurso sem traduzir. Então isso acontece de contato com o idioma. Se vocês pegarem gringos que estão morando no Brasil, parece que é mágico, eles têm um sotaque carregado, é o story do Brasil, mas às vezes o cara não tem aula de português. Acontece em igreja, se você for de igreja, às vezes você vê um missionário batista, por exemplo, igreja batista tem muito gringo, e os caras começam a falar português depois de alguns meses, assim. Ele já tem um nível que ele não morre de fome, ele já pede um tato. Sim, já consegue se virar então, pro básico, a vantagem, sem ser no aspecto profissional, é abrir um outro universo para você, porque é um idioma que é falado no mundo inteiro. Até tem uma coisa engraçada que aconteceu. Eu tenho alguns amigos que há um tempo atrás eles foram viajar. Eles foram, acho que foi pra Ibiza, e foram lá nas baladas. Nossa, a galera é uma galera que curte balada, né? E o cara se lascou lá, porque o cara não manjava nada de inglês, nada. O cara não tinha assim, nem o inglês da escola o cara sabia. O cara era muito péssimo no inglês. E ele mesmo depois falou isso. A gente conversando, e aí como é que foi lá em Ibiza? Ele falou, velho, eu acabei não pegando ninguém porque não consegui me comunicar. Como é que eu ia falar pra menina, né, alguma coisa? Muito difícil, ele falou que foi muito difícil realmente. Caramba! Então eu vejo também por esse lado, sei lá, às vezes a galera aqui do meu canal é mais jovem e tem interesse às vezes de sair, viajar, curtir, às vezes por curtição, que nem você falou, que você precisava abrir a maçaneta da porta e só tinha um canal gringo que falava disso. Às vezes você vai viajar, aí você pode ter a liberdade de viajar sozinho. Sim. Né? Mas, e aí a gente fazendo um link aqui pro vídeo não ficar muito longo, já tá longo já. Que essa coisa que o povo fica de querer sair do país, de querer ir para fora do país e larga tudo aqui. Eu já vi várias pessoas largarem emprego, carro, nossa, e faculdade, tudo para ir ter uma vida que na realidade é uma vida ilusória. Eu acredito que não seja mais como já foi. Um dia já foi bom isso. American Dream, você vai lá abrir sua empresa e crescer no país. Até mesmo trabalhando para os outros. Que nem a gente estava conversando aqui antes, ganha dinheiro, ganha mais do que a gente aqui, porque o dinheiro lá vale mais do que o nosso. E o tipo de trabalho que é oferecido para quem é de fora é um trabalho que americano nenhum quer fazer. O cara não vai se submeter. Então, eu conheço pessoas que foram para a Austrália e falaram que as maiores casas lá, as casas mais bonitas, eram de pintor, de faxineira,
de encanador, porque ninguém quer fazer esse tipo de serviço. E quem acaba fazendo acaba ganhando muita grana. Ah, por causa de oferta e demanda. O mercado é amoral. Então, só que tem a galera que sai fora do país e se submete, vai para passar um tempinho ali. Eu fiquei em Melbourne por 2 anos. E ficou limpando banheiro dos outros. E depois veio falar aqui no Brasil que foi por sei lá pra onde. Só que fique claro, não estamos depreciando de jeito nenhum. É o contrário. É pra você prestar atenção e ver bem o que você vai fazer, porque às vezes não vale a pena você largar suas coisas aqui, a não ser que você é novo, queira viver uma experiência. Sim. É até bom ser mais humilde, né, também, dar valor às coisas. E se você se submete a esse tipo de emprego fora do seu país, não tenha vergonha e faça isso aqui também. Não tem problema nenhum, você vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. Sendo bem red pill em relação a esse assunto, você quer entender como um país de primeiro mundo às vezes vai tratar um brasileiro, ainda mais agora com esse negócio de corona, pensa no jeito que a gente trata um boliviano, um imigrante haitiano aqui. Exatamente. É a maneira que você como brasileiro. O preconceito existe, Mike. Por mais que as pessoas pode falar que vamos ser seres humanos e vamos abraçar todo mundo, não é assim que funciona. Eu falo isso exatamente o que você falou para todas as pessoas. Não interessa. Se você está em outro lugar, você não é dali. As pessoas vão te olhar diferente. Tinha um cara que trabalhava aqui na minha cidade, o cara era italiano. Esse cara foi embora daqui. O cara era mal visto. Ninguém ia muito com o cara abriu um comércio aqui, as pessoas não aceitam muito bem, entendeu? Não tem uma... É um gatilho de mecanismo de defesa. Exatamente, porque não é brasileiro, porque não é do seu bairro. Infelizmente existe esse negócio de bairrismo, de cidadismo, sei lá. E antes de você achar, nossa, vocês estão sendo muito extremos, pega um filme que chama A Onda, que ele é muito legal, que ele aborda esse gatilho de pertencer a um grupo. Você já viu falar numa história de uns caras que torcem para uma equipe que tem uma prática esportiva e um acaba matando o outro porque a cor da camisa é diferente? Você já ouviu falar alguma história assim? Acho que parece meio distante, cara. Mas existe. É o mesmo gatilho, cara, de time de futebol, palmeirense, corintiano que se mata e se encontra no metrô. Sim, exatamente. A gente sabe que agir como uma besta selvagem, a gente sabe, mas a gente só tá falando que existe, né, velho? Exatamente. Então, eu acho que, né, pra você pensar bem aí, galera que tá inscrita no canal, quer saber se vale a pena estudar inglês, a gente fez aí esse bate-papo. Vamos finalizar porque a gente tem um monte de vídeo pra gravar ainda hoje, hein, Mike? Se você não tá inscrito ainda aqui na Tripano TV ou no canal do Mike, que é o canal do Trouxa, vai ficar o link aqui na descrição. Corre lá, já se inscreve no canal do Mike, vale muito a pena. Ele acabou de escrever um livro, que é o Manual do Trouxa. Sim, o trouxa sou eu, pra você não ficar ofendido. Se eu ler esse livro, eu sou trouxa, o trouxa sou eu, tá bom? Pronto, então já tá explicado. Corre lá, galera, já compra o livro do Mike também, que vale a pena com certeza. E eu vou dar uma lida também nesse livro logo mais. Faz um review, ó, trouxa, falou besteira. Exatamente, vamos fazer um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima. Valeu!